Olá, eu me chamo Pedro, sou Microsoft MVP na categoria de Business Applications e seja muito bem-vindo ao meu canal. Na aula de hoje, a ideia é a gente ter uma aula muito completa sobre a função for all. For all, principalmente com funções collect e patch, porque são funções que elas se complementam e são muito importantes no desenvolvimento da sua aplicação. Tá? Então, sem muita delonga, a gente vai para a nossa aula agora. Então, aqui no SharePoint, eu tenho uma lista. Essa lista tem dados do IBGE. Então, o código do IBGE, município e unidade federativa, ela tem mais de 5.000 itens aqui, tá? E o que a gente quer fazer? Transferir os dados dessa lista para outra lista, que é uma cópia dessa lista, só que ela está vazia, tá? A mesma estrutura, só que está vazio. Então, aqui no Power Apps, eu já conectei essas duas bases, tá? Lista IBGE e a lista IBGE Case Patch for All, né? Então, tá aqui já essa lista, tá? E aqui no Power Apps, então, a gente tem essa screen aqui que a gente vai utilizar mais tarde, tá? E eu vou criar uma nova tela aqui, que é a que a gente vai trabalhar agora, tá? Primeira coisa nessa tela aqui, eu quero colocar uma galeria vertical aqui, e ela vai trazer dados da minha lista principal lá do IBGE, tá? Eu vou dar fazer uma perfumaria aqui nessa lista, então vou simplificar ela, tá? Dizer que eu não quero imagem, só título e subtítulo. E nos campos aqui, então vem o código do IBGE, e aqui eu vou colocar, cadê aqui, o nome do município, tá? Então tem aqui, ó, minha galeria está pronta aqui, eu vou renomear minha galeria aqui. Eu vou chamar ela de GAL, Dados IBGE YouTube, tá? Só para a gente ter ela bem renomeadinha aqui. E vou dar uma comprensada nela aqui para ela ficar no cantinho. E assim, uma galeria, quando a gente traz dados para uma galeria, uma coisa importante da gente ter em mente é que ela trabalha com uma questão de paginação. Então, ela traz 100 registros e conforme você for rolando no scroll do seu mouse aqui, ela vai carregando, ela vai paginando, tá? Seguindo, inclusive, né, a parte lá de delegação. Então, assim, inicialmente ela traz 100 registros. Como a gente pode provar isso? Então, se eu trouxer um rótulo aqui, ó, vou trazer uma label aqui, vou chamar aqui, ó, label count galeria, tá? E já tem esse nome. Então, vou chamar aqui, ó, LBL count galeria YouTube, só para diferenciar. E dentro dessa galeria, eu vou fazer aqui, ó, um count. Eu vou pegar aqui a galeria, pegar a galeria dados IBGE YouTube e vou usar aqui, ó, a função. Tem uma função aqui de contagem ponto all items count, tá? Então, olha só, ela trouxe aqui 100 registros, tá? Vou concatenar aqui só para ficar bonitinho. Então, vou colocar aqui, ó. Aspas duplas, esta galeria possui, espaço, fecha as aspas, e concatena aqui com valor, tá? Ele trouxe as aspas erradas aqui, ok. Deixa eu colocar aqui novamente. Então, beleza. Esta galeria possui e a quantidade de registros, tá? Aqui, ó, esta galeria possui 100 registros, tá? Vou colocar aqui, ó, um 25 para ficar mais evidente. Então, olha só, essa galeria possui 100 registros. Se eu ficar paginando ela aqui, quando atingir o limite de 100 registros, o que ela vai fazer? Vai carregar mais 100 para a memória. E olha só, foi isso que aconteceu. Agora, ó, esta galeria possui 200 registros, tá? Então, é assim que funciona a galeria. Ela traz 100, conforme você vai paginando, ela vai trazendo mais 100. Beleza? Agora, vamos supor que eu quero pegar os itens dessa galeria e submeter aqui para essa lista do SharePoint. Só que eu tenho múltiplos itens. Logo, eu tenho que usar uma função de iteração. Uma função que ela pega em looping, ela vai iterando registro a registro. Então, imagina, né? Você já deve ter ido
num estádio, numa festa, num evento, num show, numa balada. E sempre antes de você entrar nesse evento, tem um segurança. Esse segurança, o que ele faz, né? Tá todo mundo em fila ali, e ele tem que revistar pessoa por pessoa. Ele não consegue fazer isso em um único lote, bater o olho e falar: "Não, essas 100 pessoas podem entrar, tá todo mundo limpo". Não, ele vai pessoa por pessoa. Então, basicamente, a função for all faz isso. Ela vai varrendo registro a registro, tá? Então, a gente vai criar aqui, ó, um botão, tá? E nesse botão, eu vou identificar ele aqui, ó, como é, dados para o SharePoint, ou seja, dados que vão direto para o SharePoint. Eu vou aumentar ele um pouco aqui para 250 de tamanho, tá? E aqui a gente vai construir a nossa função, que vai pegar esses dados e jogar lá direto para o SharePoint. Então aqui, ó, deixa eu só renomear aqui, ó, btn salvar SharePoint YouTube no final, só para não conflitar com o modelo que já tem aqui, que a gente vai usar no final, tá? Então aqui, ó, clicar no objeto, a gente vem aqui, ó, onSelect. No onSelect, que tá false aqui, é onde a gente vai construir a nossa fórmula. Então, primeira coisa, a gente vai usar a função forAll, que é a função de iteração. Abre parênteses, primeira coisa que ele pede é a fonte que a gente vai usar, tá? Então vou usar aqui, ó, a galeria dados IBGE e YouTube, ponto all items, ou seja, todos os registros que estão na minha galeria. E aqui tem uma parada muito legal. Eu poderia deixar assim, mas como boa prática, a gente dá um apelido para essa galeria, para essa fonte, para facilitar. Então eu posso usar aqui, ó, S com A maiúsculo, tá? Tem que ser com A maiúsculo e dou um apelido. Chamo ela de TBL. Assim vai ficar muito mais fácil eu conseguir referenciar, tá? E agora, ó, ponto e vírgula, e agora a gente vai usar a função que submete registros, que é a função PET, tá? A função PET, eu abro parênteses, novamente ele vai pedir aqui agora a minha fonte de destino, que é a minha lista do SharePoint, tá? Ponto e vírgula, e falo para ele aqui entre chaves, abro e fecho chaves e fecho o parênteses aqui do PET e fecho o parênteses do for all, tá? E aqui dentro é onde a gente determina qual coluna vai e qual informação a gente quer levar para essa coluna. Então aqui, no caso, né, eu vou mandar para minha, deixa eu só trocar a fonte aqui, que não é essa lista, na verdade, a nossa lista destino é lista IBGE Case Pet for All, coloquei esse nome para facilitar, então esse daqui é a minha fonte destino, é para onde eu quero enviar os dados. E aqui dentro, as coisas se tornam muito mais fácil, inclusive quando a gente coloca o nosso alias aqui, né? Então eu coloquei STBL, dei um apelido para essa minha fonte aqui, né? Para essa minha galeria, e facilita. Então aqui, ó, eu quero mandar aqui, ó, código do IBGE, lá da minha lista do SharePoint, o que que eu quero mandar para essa minha coluna. Então, ó, TBL, ponto. Muito mais fácil do que eu ter que digitar gal, dados, IBGE, YouTube, ponto all items, blá blá blá. Então ficou muito mais fácil. Então, por isso que a gente dá um apelido. Então aqui, ó, eu falo para ele, ó, para a coluna código do IBGE, manda o que está na galeria, o dado código IBGE. Ponto e vírgula, e passo o próximo registro. O próximo registro aqui, município. Então, olha só. Para o município, vai da minha TBL, ponto, município. E, para finalizar, aqui, unidade federativa. Então, ó, unidade federativa vai TBL, ponto, unidade federativa. Só isso, tá? Então, opa, acabei deletando aqui sem querer. Então, olha só. Vamos pedir aqui para ele formatar, para ficar mais bonitinho. Agora ele já identou tudo. E tá aqui, ó, só estou passando for all, ou seja, varra os dados que estão aqui dentro da minha galeria
ponto all items, ou seja, todos os itens. Mas dá um apelido para facilitar. Eu coloquei aqui TBL, poderia ser qualquer coisa, sei lá, suco de amora. O nome é você que dá, né? Eu costumo usar TBL. E aí, dentro da for all, eu tenho o patch. E o patch, ele vai fazer justamente submeter esses dados. Então, para a coluna código IBGE, ele vai o que está dentro da galeria. O código de IBGE poderia ter outro nome aqui, né, dentro da TBL. Mas como eu fiz uma réplica da minha lista, o nome acaba sendo idêntico aqui, tá? E aí, no final, vou colocar aqui, ó, ponto e vírgula, só porque eu também quero mandar um notify aqui dentro, tá? Vou mandar um notify falando que é o seguinte, falar, ó, dados enviados com sucesso. Só para eu ter esse callback, tá? Então aqui, ó, vou falar, ó, notification success, tá? E olha só que legal. Vou dar um play aqui. A nossa lista do SharePoint aqui tá vazia, não tem nada. E agora eu vou clicar aqui, ó, dados para o SharePoint. Vou clicar, começou a processar. Vamos aguardar. Agora o que ele está fazendo? Está pegando item por item, varrendo e mandando lá para o SharePoint. Tá? Ele está fazendo isso item a item. Então ele vai percorrer esses 200 itens que nós temos aqui. Tá? E daqui a pouco ele já vai dar um callback, a mensagenzinha, falando que os dados foram enviados com sucesso. E olha só, mensagem de sucesso. Demorou alguns segundinhos. Tem um corte no vídeo. Mas vamos verificar aqui a nossa lista. E olha só, nem precisei atualizar. Já pingou aqui os registros. Todos aqueles 200 registros, eles estão aqui agora. Então é assim que a gente envia, tá? Direto de uma galeria para o SharePoint utilizando o for all mais o patch. Agora o que eu vou fazer? Vou deletar aqui. Vamos limpar novamente essa nossa lista aqui, que é o nosso laboratório. Com a lista devidamente limpa, ó, 200 itens foram excluídos, vamos dar continuidade. Agora, a gente vai, ao invés de enviar diretamente para o SharePoint, a gente vai enviar para uma coleção. Então, vou colocar aqui, ó, dados para coleção, tá? Dados para coleção. Vou deixar no mesmo tamanho aqui, deixar um padrãozinho bonitinho, embora a visualização do app aqui não é o nosso fórum. Mas olha só, como que a gente faz então para enviar? Deixa eu renomear aqui o botão. Para enviar, vou colocar aqui coleção YouTube aqui, só para a gente conseguir ajustar, tá? Então, olha só, como que a gente faz agora para enviar esses dados, esses mesmos dados que estão na nossa galeria, para uma coleção, ou seja, armazenar esses dados localmente. Da mesma forma, sempre começaremos aqui com for all, tá? Passando a nossa galeria.allItems e dando um alias para ele. Então, vou chamar aqui de tabela, vou dar outro nome, só para provar que pode ser qualquer nome, tá? Ponto e vírgula. Agora, eu vou usar a função collect, justamente coletando dados para armazenar ele localmente, tá? Eu vou chamar aqui, ó, de call dados IBGE 2, porque já tem uma coleção prontinha lá que eu deixei para isso. Ponto e vírgula e mesmo esquema, tá? Aqui dentro, abre e fecha chaves, fecha um parênteses da collect, fecha parênteses aqui do for all, e aqui dentro das chaves, um espaçamento. E vou passar para ele aqui os campos que eu quero criar dentro dessa coleção, tá? E qual o registro origem que vai para essa minha coleção. Então, eu vou chamar aqui, ó, código IBGE, ele vai receber da minha tabela, código IBGE.
ponto e vírgula, eu vou colocar aqui município, ponto e vírgula, vai receber aqui da minha tabela, ponto, município, tá? E novamente, né, eu poderia colocar aqui também, vou colocar aqui, ó, o pad. Nesse momento, eu posso criar, definir, né, as colunas, tá? Estou criando uma coleção e submetendo dados. Então, aqui, ó, tabela, ponto, unidade federativa, tá? E aí, ponto e vírgula, vou colar aquele notify, tá? Só para saber quando foi um sucesso, tá? E agora a gente vai testar. Vou dar um play aqui no app. E agora, ó, vou clicar nesse botão, que ele vai enviar o dado para minha coleção. Perceba, tá? Antes de clicar, se a gente vier aqui na parte de variáveis e coleções, a minha coleção ela está aqui, ó. Só que ela está vazia, ó. Exibir tabela. Está em branco, não tenho registro nenhum. 0 registros, tá? Agora eu vou pedir para ele enviar esses dados para minha coleção. Vamos ver se inclusive é mais rápido. Olha só. Pronto, enviado, dados enviado com sucesso. Aí você fala, pô, Pedro, mas enviar da galeria para o SharePoint demorou para caramba. Você falou que até deu um corte no vídeo. E agora para a coleção foi instantâneo. Será que foi mesmo? Vamos verificar aqui, ó. E olha só, a gente já vê aqui, ó, tabela 200 linhas. Vou pedir aqui, ó, exibir tabela. Olha só, todos os 200 registros estão aqui. Mas por que foi mais rápido? Porque eu estou gravando isso localmente, tá? Eu estou gravando isso de uma forma local. Aí você vai falar, pô, Pedro, então quer dizer que eu posso pegar esses meus dados, salvar numa coleção e dessa coleção depois enviar lá para o SharePoint? Exatamente. Então é isso que a gente vai fazer agora. Eu vou aqui, ó, inserir, botão, e vou colocar aqui, ó, dados da, dados da coleção para o SharePoint. Isso que eu quero demonstrar para vocês é que, primeiro, é muito fácil trabalhar com o conceito de iteração, for all, e que também existe uma boa prática acerca de enviar dados diretamente para o SharePoint, ou se eu ainda vou precisar fazer uma manipulação nesses dados, eu posso armazenar esses dados localmente do que ficar fazendo essa requisição toda hora para o SharePoint, porque isso vai impactar na performance e também vai impactar na experiência do meu usuário. Porque se toda tela que eu tiver, ele ter que mandar dados lá para o SharePoint, ele ter que esperar 40, 50 segundos, dependendo da quantidade de registros, eu estou impactando na experiência do meu usuário. Agora, se eu vou armazenando isso localmente e no final faço isso de uma única vez, eu tenho um ganho de performance e um ganho de experiência para o meu usuário. Então, ó, a gente vai pegar esses dados que estão na coleção e vai mandar lá para o SharePoint. Super fácil também. Então, aqui, ó, non-select, deixa eu só renomear que eu tenho toque. Então, aqui, ó, enviar dados SP. Vou colocar só enviar dados SP, só para eu ter um toque aqui de deixar essas coisas sem renomear. Que eu estou fazendo, inclusive, até de uma maneira bem, como posso dizer, bem preguiçosa, tá? Mas sigam convenção bonitinho, identifique os seus elementos, tá? E agora, ó, aqui no onSelect, a gente vai fazer aqui então, ó, nosso for all, né? Da nossa. Agora eu vou pegar da minha coleção, então eu não vou passar mais a galeria. Vou passar aqui, ó, coleção dados IBGE 2, tá? E vou dar um alias para ele. Vou falar, ó, my call, minha coleção. Vou dar esse nome aqui só para. Eu costumo usar o TBL, mas só para mostrar para vocês que pode ser qualquer, né? Qualquer tipo de nome. Mas boa prática a gente usa TBL. E aqui, novamente, ó, vou fazer o patch, tá?
Minha origem, minha origem não, né? Minha fonte de destino vai ser o lista IBGE Easy Pet for All. Vou colocar aqui, ó, ponto e vírgula, abrir e fechar chaves, fecho o parênteses aqui do pet, parênteses do for all. Dou um enter aqui e a gente vai dizer lá, então, na nossa lista é destino. A gente já sabe que o nome da coluna é código IBGE. E o que ele vai receber aqui, ó, da minha coleção é o campo código IBGE, tá? Ponto e vírgula. Falo para ele, então, que no município ele vai receber da minha coleção o campo município, ponto e vírgula. E aqui, para fechar, da unidade federativa, ele vai receber da minha coleção, ponto, o NFED, que foi o nome que eu dei, tá? O NFED. Vou pedir para formatar. Vou colocar aqui, ó, ponto e vírgula. E vou dar um Ctrl V aqui para só colocar o Notify, que já estava salvo aqui na memória do meu Ctrl C, tá? Então, novamente, for all, passo a minha fonte origem, dou um alias para ele, dou um apelido para facilitar. Na sequência, eu vou fazer um patch dizendo qual que é o destino e dentro aqui das chaves eu passo coluna, destino, valor origem, coluna, destino, valor origem, tá? E aí eu posso colocar um callback aqui para o usuário falando que esse dado foi enviado com sucesso. Então, olha só, lista limpinha, vou dar um play e ele vai pegar agora, ele não vai pegar da galeria, ele vai pegar daqui, ó, da minha coleção, tá? Esse dado está armazenado localmente. Vou dar um play e vou clicar aqui. Começou a processar, a gente já vê aqui, ó, os pontinhos passando. Vamos aguardar ele enviar esses dados, vamos ver se vai dar certo. E olha só, dados enviados com sucesso. Fiz um corte no vídeo porque demorou um pouquinho também, tá? E vamos conferir aqui. Olha só, todos os dados bonitinho aqui. Agora, eu vou limpar essa lista, tá? Porque agora a gente vai fazer um teste. Eu quero entender qual que é a performance. Quanto tempo demora de pegar os itens da galeria, mandar para uma coleção, pegar esses mesmos itens da galeria, mandar para a lista do SharePoint e depois enviar da collection para o SharePoint. Vamos ver, né? Isso é bom para a gente saber aqui qual a gente pode usar no nosso dia a dia, qual é menos ou mais performático. Para isso, eu deixei pronto aqui, né? Até se fosse construir, ia demorar um pouquinho, mas eu vou contextualizar vocês. Aqui a gente tem os botões bonitinhos aqui, né? Salvar na coleção, salvar dados no SharePoint direto da galeria e salvar dados no SharePoint direto da coleção. Também criei aqui um botãozinho para limpar a coleção se eu quisesse, né? Então, se eu der um play aqui, ele vai lá e limpa a coleção. A coleção está limpa aqui no caso que eu vou usar essa daqui, ó. All dados IBGE 1, tá 0 linhas aqui. Se tivesse itens, eu conseguiria limpar. E aí eu criei um timer. Esse timer, ele vai ser disparado toda vez que eu clicar no botão. Então, cliquei em algum desses botões, ele vai disparar esse timer. E aí, depois que esse processo ocorrer, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Depois que esse processo ocorrer, então, depois que ele submeter os dados, ele vai travar o timer e depois vai colocar, armazenar esse timer numa variável, tá? E aí, nessa variável, cada label aqui, ela possui essa variável e aí a gente vai conseguir confrontar as informações. Então, eu coloquei aqui, ó, dados da galeria para a coleção, concatenei aqui com o valor, que ele vai gravar ali em milissegundos, se eu não me engano, dividir por 1000, e também fiz um roundup aqui para ele arredondar esse número para cima, tá? E aí, se demorar mais do que 60 segundos, ele vai colocar minutos, senão ele vai colocar segundos. Basicamente, eu fiz isso daqui em todos, tá? E aí, com a nossa lista limpa, que rufem os tambores agora, né? Então, olha só. Primeiro estresse aqui que a gente vai fazer. Salvar
esses 100 registros aqui, que está na galeria, numa coleção. Vou clicar e olha só, dado salvo com sucesso. O que ele carimbou aqui, 0 segundos. Demorou menos de 1 segundo para executar essa ação. E olha só, tá aqui, tá? Ó, salvou aqui, ó. Tá salvo. Temos aqui os nossos 100 registros, tá? Agora, se eu quiser enviar esses dados da galeria para o SharePoint, vamos ver, ó. Vou clicar. O timer começou a rodar aqui. Essa hora eu nem vou cortar. Ele começou a rodar, ele está mandando esses 100 registros lá para o SharePoint. Vamos ver aqui, então, em quanto tempo ele vai fazer isso. Ó, 14, 15. Tá? Se a gente olhar aqui no SharePoint, já começou a pingar os dados. Por quê? Ele está fazendo isso de registro a registro, mas ele só vai concluir, nosso estresse aqui só vai ser concluído quando ele submeter esses 100 registros, tá? Então, ó, já passaram 30 segundos, 32, 33. Quanto tempo será que vai demorar? Olha só, 40 segundos, já está quase chegando a 1 minuto para ele executar essa ação. Agora pensa o seu usuário aí, né? O usuário que vai interagir com o seu sistema, tendo que aguardar tudo isso. E olha só, dado salvo com sucesso, demorou 51 segundos. Demorou 51 segundos para pegar e enviar. Ó. Todos os dados estão aqui bonitinho, tá? Se eu der um F5 aqui, ele atualiza, mas eu não vou perder tempo com isso. E agora o último teste nosso é salvando dados da coleção para o SharePoint. Será que tem diferença de performance? 3, 2, 1, valendo. E olha só, nosso timer novamente começou a contar. Será que vai ser mais rápido? É mais performático? Vale a pena? Uma coisa que a gente já concluiu aqui é que não vale a pena ficar toda hora enviando dados de uma galeria diretamente para o SharePoint, tá? Porque isso vai impactar diretamente na experiência do usuário. Daqui a gente está falando de 100 registros. Poderia ser um número maior, poderia ser um número inferior, mas que seja, o usuário ter que aguardar 10 segundos para ter os seus dados salvos, para ele não é interessante. Existem outras aplicações no mercado que vai fazer isso de forma instantânea. Então, assim, até que ponto é interessante comprometer o desempenho do seu usuário. E olha só, dados salvos com sucesso e demorou exatamente os mesmos 51 segundos. Né? Qual que é a conclusão? Enviar dados para uma coleção localmente muito mais performático e enviar dados de uma galeria para o SharePoint ou de uma coleção para o SharePoint está no mesmo. Mas o que vai ditar e garantir o sucesso da sua aplicação é com que constância você vai ficar fazendo essa transferência de dados. O que eu recomendo? Grava seus dados numa coleção, ali você vai conseguir fazer updates, remover, editar se for necessário, e na tela final, quando tudo isso é isso daqui mesmo que eu preciso enviar, envia de uma única vez. Assim você vai garantir o sucesso da sua aplicação e sem comprometer a experiência do usuário, certo? Então espero que tenha ficado muito claro aqui como a gente usa o For All, como ele pode nos apoiar no dia a dia, como a gente coleta esses dados, envia para uma coleção, tá? Criando e, né, aqui no For All a gente dando um apelido para essa fonte, para facilitar. E também aqui a gente aprendeu, né? Reforçou como fazer o patch, porque eu tenho uma aula aqui no meu canal ensinando como fazer o patch, destrinchando a função patch. Então é bem interessante e recomendo vocês assistirem aí como complemento. Certo? Bom, então é isso que eu tinha planejado para o vídeo de hoje. Espero que tenha sido bastante promissor. Se isso te ajudou de alguma forma, peço que você comente aqui embaixo. Se restou alguma dúvida, manda a dúvida também. A gente vai respondendo na medida do possível. E se você não for inscrito, inscreva-se aqui no meu canal. Me ajude a alcançar a meta de 8 mil inscritos. Eu estou chegando a mais de 700 mil views e tenho mais de 200 vídeos já gravados aqui, prontos para serem assistidos, serem maratonados. Aí é contigo, certo? Vou ficando por aqui. Até a próxima. Falou!